O lado estoico de Jesus Cristo. É certo que nenhuma disciplina parece ser fonte de alegria no momento, mas sim outro motivo de tristeza, porém mais tarde produz um fruto pacífico de justiça e paz, naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, 11. Se você realizar algo bom com muito esforço, o trabalho passa rápido mas o bem perdura. Se você fizer algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rápido mas a vergonha perdura. Musonius Rufus. Imagine por um momento andando pelas ruas da Roma antiga ouvindo os sábios falarem sobre a natureza do sofrimento e serenidade ao mesmo tempo. Num canto isolado da Judéia, um líder espiritual ensina as massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interior. Ambos cenários distantes na geografia e na cultura convergem para uma verdade profunda. A nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pelas lentes através das quais o vemos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões em detalhes, mas permita-me dar uma dica. Sêneca refletiu perguntando por que você aponta as feridas dos outros quando está cheio de cicatrizes em contraste. Mas com um tom semelhante, Jesus perguntou por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu próprio. É claro, de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas à figura de Jesus Cristo e isso não é nossas figuras de intenção. Como Sêneca, Marcos Aurelius ou Epicus eram mortais com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam a inspirar e guiar as gerações atuais. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, deixe-nos com uma pergunta em mente. Jesus poderia ter um coração estoico? Encorajo você a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras, pois as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes como o senso de familiaridade se aproxima de nós. Embora seus ensinamentos possam ter surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambas compartilham raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Não perca a chance de aplicar princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Deixe seus comentários, se gostar do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de nos aprofundarmos na vida e os ensinamentos de Jesus, vamos explorar o nascimento e o desenvolvimento da filosofia paralela que se alinha com o estoicismo em muitos aspectos nas movimentadas ruas de Atenas, o berço da filosofia ocidental no século IV AC. O estoicismo nasceu sob a orientação de Zenão de Citium, influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos. Zenão fundou uma escola no Pórtico Pintado de onde se originou o nome estoico. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e mais tarde por luminares como Sena, Marcos Aurelius e Epicus, sustentaram que a verdadeira felicidade não é encontrada na riqueza ou no reconhecimento, mas em virtude e sabedoria. Para eles a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como reagimos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações estão sob nosso controle. Aqui reside a essência de sua filosofia de viver em harmonia com a natureza, para aceitar o que vier e encontrar a paz interior através do autocontrole e da virtude. Um dos mais reverenciados imperadores da Roma antiga, Marco Aurélio, um estoico devoto, escreveu: a vida é curta e a natureza da existência é efêmera. Viva como se estivesse em uma montanha, semelhante a como Jesus ensinou seus seguidores a não acumular tesouros na terra. Marco Aurélio nos lembra da natureza transitória da vida e da importância de viver com propósito e significado. Com estas profundas reflexões sobre a vida, a morte e a virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. Era filho de um carpinteiro, num canto distante da Judéia, familiarizado com esses pensamentos, ou é possível que, independentemente, ele tenha chegado a conclusões semelhantes sobre o ser humano, natureza e o propósito da vida? Enquanto mantemos essas questões em mente, vamos agora viajar para a Judéia e explorar a vida e os ensinamentos do próprio Jesus. Vamos aprender como este líder espiritual que transformou o curso da história abordou temas como riqueza, vida e verdade no coração do Império Romano em uma região marginalizada chamada Judéia. Jesus de Nazaré nasceu por volta de 4 AC, filho de Maria e José,
Ele cresce em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em sua época, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maior parte do que sabemos vem dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e turbulência religiosa. No entanto, em vez de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos profundamente enraizados na tradição judaica mostram parábolas surpreendentes com filosofia estoica. Tome por exemplo as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essas palavras refletem uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Além disso, no Evangelho segundo Lucas, Jesus alerta para tomar cuidado e estar atento contra toda a cobiça, pois a vida de alguém não consiste na abundância de seus bens. Este conceito reflete o cerne do pensamento estoico de que a verdadeira riqueza não reside no material posses, mas na riqueza de espírito e caráter. Jesus, com sua sabedoria temporal, convida seus seguidores a transcender as preocupações mundanas e a se concentrar nas verdades eternas. Assim como os estoicos, ele reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso, e é precisamente nesta intersecção de ensinamentos, neste cruzamento entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos semelhanças surpreendentes. A serenidade diante da adversidade, o autocontrole diante das tentações e a busca incansável pela virtude são ideais que ambas as filosofias compartilham. Contendo isso em mente, podemos afirmar que Jesus era um proto-estoico, ou é mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados pela cultura e pela tradição, convergem em verdades universais à medida que continuamos nossa jornada. Vamos nos aprofundar nessas semelhanças, especialmente no que diz respeito à virtude e ao autocontrole. Vamos observar como Jesus, assim como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com integridade de propósito e serenidade inabalável diante das tribulações da vida. No cerne da filosofia estoica está uma ideia fundamental: a vida virtuosa é a única pela qual vale a pena viver. Os estoicos, a virtude não é apenas um conjunto de regras morais, mas o próprio cerne de uma vida boa e significativa. Zenão de Citium, o fundador do estoicismo, definiu a virtude como uma disposição seletiva consistente de acordo com a razão em essência. Pense na serenidade de Jesus mesmo no auge do seu sofrimento. Crucificado, ele demonstra uma profunda aceitação e compreensão do seu destino. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Ele disse que a sua serenidade diante da adversidade é em muitos aspectos comparável à serenidade. Os estoicos aspiram a alcançar o épico. Um dos grandes estoicos escreveu em seu Eneida: não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles. É um chamado para compreender que nossa reação à adversidade é mais determinante do que as próprias adversidades. A conexão entre Jesus e é claro que os estoicos, na busca pela virtude e pelo autocontrole, veem o mundo externo como algo incontrolável, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Então, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que ele diria sobre a nossa relação com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o filósofo imperador. Enquanto o primeiro alerta sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Marco Aurélio reflete sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegarmos do material e focarmos nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Mas para aprofundar esse diálogo imaginário, vamos dar uma olhada mais de perto em suas doutrinas sobre o desapego do mundo material. Em o próximo capítulo, imagine uma tarde serena em Jerusalém. As pedras milenares do templo refletem a luz dourada do crepúsculo. Em um canto, Jesus de Nazaré, com sua expressão serena e profunda, encontra Marcos Aurelius, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia e bonde invisível, parece unir seus pensamentos. Mestre da Galileia, Marcos começa: vejo em seus ensinamentos uma sabedoria profunda que ressoaria nas ruas de Roma. Você fala do desapego das riquezas enquanto eu refletia sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Como você vê a relação entre o homem e seus bens? Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde com verdade: eu digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um
Rico em entrar no reino de Deus, o imperador acena reconhecendo a profundidade dessa mensagem. Em minhas meditações, ele responde: eu escrevi que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. As riquezas muitas vezes servem como uma distração. Desta verdade, ambos os líderes de seus diferentes contextos convergem para um entendimento comum: posses materiais. Eles próprios não são o problema, o desafio reside no apego que lhes conferimos, na forma como lhes permitimos definir o nosso valor e sentido de propósito. À medida que esta conversa imaginária desaparecer na noite, uma questão profunda emerge para todos nós: que valor atribuímos ao material? As coisas em nossas vidas nos definem ou são simplesmente ferramentas que usamos para contribuir para o nosso bem-estar e o daqueles que nos rodeiam? No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em seus pontos de vista e práticas essenciais. Jesus com seu amor incondicional pelos outros e chama ao serviço, e Sêneca com sua ênfase na virtude e no bem-estar da comunidade apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que aconteceria se ambos compartilhassem um momento juntos em nosso próximo capítulo? Imaginamos um diálogo entre Jesus e Sena explorando suas semelhanças e diferenças e como cada um abordaria temas como a sociedade do amor e o propósito de ser humano honrar um terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados. Jesus encontra Sêneca, o proeminente filósofo e conselheiro do Império Romano. As sombras do crepúsculo começam a se alongar à medida que ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações: o amor ao próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e atenciosa, levanta a questão que tenho observado. Mestre, que suas doutrinas colocam grande ênfase no amor ao próximo. Em Roma também valorizamos o bem-ser da nossa sociedade, embora muitas vezes o vejamos através das lentes da justiça e do dever. Como você percebe esse amor e como ele pode se manifestar em ações concretas? Jesus, refletindo uma profundidade insondável em seu olhar, responde: ame o próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. De acordo com o Evangelho de Marcos 12:31, o amor verdadeiro não busca seu próprio benefício, mas se desdobra em ações para o bem dos outros. É através desse amor altruísta que um verdadeiro senso de comunidade é construído. Sêneca acena e reflete em nossas discussões estoicas que exploramos a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres. Vejo ressonâncias com suas palavras. Em meus escritos eu disse que o bem-estar de toda a humanidade está interligado. Se há um benefício comum, então está conectado. Parece que ambos estamos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar a própria estrutura da nossa sociedade. Jesus sorri gentilmente e acrescenta: cada ato de bondade, por menor que seja, é como uma pedra atirada em um lago. As ondulações se expandem tocando corações e vidas além do que nossos olhos podem ver. Então é com o reino de Deus, como uma semente que, embora pequena, cresce e dá frutos abundantes. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: assim, embora nossos caminhos possam diferir em seus fundamentos e práticas, a essência do amor e a busca do bem comum é um fio que une cada um de nós. Tem a capacidade de enriquecer e elevar a nossa sociedade através de nossas ações e decisões diárias. Enquanto o sol se põe no horizonte deixando um céu tingido de laranja e roxo, a conversa entre Jesus e Sêneca desaparece, mas sua ressonância perdura, nos lembra da importância integral da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. E à medida que refletimos sobre esta conversa profunda, nos voltamos para outra troca de ideias entre Jesus e Epicus, onde exploraremos suas diferenças fundamentais em crenças e práticas. O ar torna-se denso em uma sala hipotética onde, em um canto, Jesus está sentado com seu olhar compassivo e sereno. Diante dele, Epicus Tetus. Com uma expressão pensativa, o choque de duas grandes mentes que, embora compartilhando valores universais sobre a moralidade e o propósito da humanidade, originaram-se de diferentes fundamentos de crenças. Mestre de Nazaré, Epicus começa: ao longo de minha vida, afirmei que a nossa vontade está ligada à razão e através dela alcançamos a verdadeira liberdade. O que você pensa sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Jesus, sempre atencioso, responde: a verdadeira liberdade vem de conhecer a verdade e a verdade o libertará. Evangelho segundo João. Ele continua: a fé é a certeza do que esperamos para a convicção do que não vemos. Carta aos Hebreus.
Epicus acena reconhecendo a profundidade da resposta. Em nossas reflexões mantemos que a razão, quando alinhada com a natureza, nos guia em direção à virtude. A fé, na minha perspectiva, exige uma suspensão da razão, embora poderosa, pode nos desviar da verdade. Objetiva a isso. Jesus responde que toda árvore é conhecida por seus frutos. A fé, quando genuína, não contradiz a razão, mas a transcende, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epicus, citando uma de sua autoria, os ensinamentos dizem que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pela interpretação que fazemos deles. Neste sentido, a nossa interpretação do mundo, guiada pela razão, determina o nosso bem-estar. O ar na sala transforma-se subtilmente, não em tensão, mas em contemplação profunda. Ambos reconhecem que, embora partilhem o desejo de guiar a humanidade para a paz interior e a virtude, os seus caminhos divergem fundamentalmente na forma como percebem e se relacionam com o mundo. Estas diferenças levam-nos a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a visão estoica do mundo. Enquanto o cristianismo defende uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo inclina-se para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm os seus méritos e oferecem-nos diferentes lentes através das quais podemos interpretar e experimentar o mundo. Com este quadro em mente, é essencial aprofundar estas diferenças e considerar como estas perspectivas podem enriquecer-nos. Em nosso próximo segmento, nos aprofundaremos na teologia cristã e na visão estoica do mundo, buscando encontrar um equilíbrio entre fé e razão. A sala, ainda imbuída do diálogo anterior entre Jesus e Epicus, é preenchida com um novo ar de reflexão. Enquanto a fé cristã propõe um Deus pessoal que intervém e cuida da humanidade, o estoicismo percebe o cosmos como uma entidade racional, uma totalidade governada pelo que chamam de logos ou razão universal. O cristianismo, com a sua rica teologia, fala-nos de um Deus amoroso que se tornou homem em Jesus de Nazaré. Esta divindade, num incompreensível ato de amor, encarna para redimir a humanidade das suas falhas. É uma religião baseada no relacionamento, na interação entre o divino e o humano, entre o Criador e suas criaturas. Por outro lado, os estoicos veem o mundo como um reflexo de uma ordem lógica e natural. Não é necessariamente um Deus pessoal que governa, mas uma razão universal, um logos que permeia e estrutura toda a existência. Sêneca, um dos estoicos mais proeminentes, mencionado em suas cartas a Lucílio, Deus não está separado do mundo, ele está dentro dele. Nesta perspectiva, promove a ideia de que viver em harmonia com a natureza e suas leis é o caminho para a sabedoria e a virtude. Apesar de suas diferenças, ambos os pontos de vista podem se complementar. O foco teológico do cristianismo enfatiza a importância do relacionamento e da graça, enquanto o estoicismo, com sua ênfase na autodisciplina e o autocontrole, pode fornecer uma estrutura para viver essa graça praticamente na vida cotidiana. No final desta exploração, somos confrontados com uma questão essencial. É possível combinar as profundezas da teologia cristã com a prática e razão do estoicismo? Jesus, com suas lições revolucionárias sobre amor e graça, pode ser considerado de alguma forma um Messias estoico. Kevin Rowe, um renomado especialista em Novo Testamento da Duke University, destaca como o estoicismo e o cristianismo compartilham paralelos e pontos de convergência ao longo da história. No século II, Tulan referiu-se a Sêneca como Sepe Nosta, ou muitas vezes Nosso, e Jerônimo simplesmente o chamou de Nosso Agostinho. Na Cidade de Deus também reconhece a influência de Sêneca. Esta interseção entre ambas as correntes é palpável, levando a uma questão intrigante. É possível harmonizar ser cristão com ser um estoico? Algumas tentativas de unificar essas filosofias, enquanto outros enfatizam suas diferenças. Embora a integração total possa ser um desafio, é reconhecido que um cristão pode complementar sua fé com reflexões estoicas e vice-versa. Josephson, especializado em estudos bíblicos, cita Sêneca para enfatizar a importância de observar a sabedoria de várias fontes filosóficas. Dodson comenta: enquanto Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para mim, estou convencido de que o estoicismo enriqueceu minha compreensão e devoção cristã. Kevin Bosch, especialista em psicologia clínica e autor de Entre a Varanda e a Cruz, apoia isso e acrescenta: durante minha pesquisa descobri semelhanças surpreendentes entre as ideias épicas de Tito e algumas posturas cristãs modernas, sobre questões como família e ética reprodutiva. Sem rotular os estoicos como cristãos, é inegável que eles oferecem perspectivas enriquecedoras para todos.
tanto nas escrituras estoicas quanto nas cristãs. Encontro lições paralelas sobre o contentamento. Número 1. Não digo isso por necessidade, pois aprendi a estar contente independentemente das circunstâncias, sei viver humildemente e sei como ter abundância, estou acostumado a toda e qualquer situação para ser preenchido e ter fome, ter fartura e ter necessidade. Paulo, é a atitude e não a circunstância que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza e se o homem pobre pode ficar contente se alcançar a riqueza. Sêneca. Número 2. Sobre vingança. Mas eu lhe digo, não resista a uma pessoa má. Se alguém lhe der um tapa na face direita, dê-lhe a outra face também. Jesus. Apenas um homem de mente mesquinha exige vingança. Sêneca. Número 3. A regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Jesus. Onde um ser humano está, há uma oportunidade, unidade para a bondade. Sêneca. 4. Sobre a mortalidade, pense no seu fim, em todos os momentos, e você nunca pecará. Sirac. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você diz e pense, em Marcos Aurelius. 5. Sobre ansiedade e preocupação, preocupação pesa uma pessoa, uma palavra encorajadora anima uma pessoa. Provérbios 12, 25. Hoje eu escapei da ansiedade ou não. Descartei-a porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, não fora de Marco Aurélio. 6. Sobre o amor acima de tudo, amem-se profundamente, Pedro, sejam livres da paixão, e no entanto, cheios de amor. Marco Aurélio. 7. Sobre a disciplina, nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa mais tarde, porém produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, 11. Se você obtém algo de bom com o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musonius Rufus. 8. Sobre a raiva, não seja rapidamente provocado em seu espírito pela raiva, ela reside no colo dos tolos. Eclesiastes 7, 9. Nada é mais ensurdecedor do que a raiva, nada mais mortal, é um mestre duro e um companheiro traiçoeiro. Se você admitir que isso o dominará completamente, se você lutar contra ela isso o deixará exausto. Sêneca. 9. Na quietude seja quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Transição de uma ação altruísta para outra com Deus em mente. Somente aí você pode encontrar quietude constante. Marco Aurélio. 10. Sobre exemplos a seguir, sejam imitadores de Deus, portanto, como filhos amados e vivam uma vida de amor assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo. Escolha alguém cujo modo de vida, bem como palavras e cujo próprio rosto reflita a disposição que está por trás dele, conquistou sua aprovação, esteja sempre apontando para si mesmo, como seu guardião ou como seu modelo. Sêneca. 11. Sobre amar os inimigos, mas se o seu inimigo estiver com fome, alimente-o, se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Ao fazer isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20. A bondade é invencível, desde que seja genuína, não estampada no que poderia até mesmo a maldade de um inimigo causa a você. Se você ainda lhe mostrar bondade e no caso de a oportunidade oferecer expor seus erros, admoestá-lo, mas discretamente, não em público, é sua função criar um bom caráter, mas o caráter de outro ninguém pode fazer. De Marco Aurélio. Esta jornada que acabamos de testemunhar atravessando as areias do tempo e a filosofia, nos levou a contemplar a possibilidade de que Jesus, o Messias da tradição cristã, pudesse ter compartilhado semelhanças com os grandes pensadores estoicos. Ambas as filosofias, embora únicas em suas abordagens e perspectivas, convergem para verdades universais sobre a moralidade e o propósito da humanidade, enquanto o cristianismo mergulha nas profundezas do amor divino e do relacionamento pessoal com Deus. O estoicismo oferece ferramentas práticas para viver de acordo com a natureza e encontrar serenidade em meio às tempestades da vida. À medida que refletimos sobre esses ensinamentos, percebemos que, independentemente de nossas crenças religiosas, existem lições valiosas que podemos incorporar em nossas vidas diárias,
conforme mencionado no Evangelho de João. Você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Portanto, quer você se identifique com os ensinamentos de Jesus, as reflexões de Marco Aurélio ou simplesmente busque uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo, há um convite aqui para viver com integridade de propósito em um amor que transcende todas as barreiras. Aqui concluímos nossa discussão de hoje. Não esqueça de comentar e se inscrever. Você chegou até aqui, lembre-se que leio todos os comentários. O meu muito obrigado, essa foi minha contribuição. Que todos estejam